Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 21. Nós vamos ler uma parte deste capítulo. Vamos começar no verso 12 e vamos estender até o 17. Mateus 21, 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Este mês nos dedicamos a falar sobre a igreja, a pensar sobre o que realmente significa ser igreja. Hoje pela manhã refletimos um pouco sobre isso. Domingo passado nós falamos sobre algumas metáforas da igreja e já mencionamos também a razão de ser da igreja. Ou seja, a igreja existe para quê? Para Deus, para si mesma, para o mundo. A igreja está no mundo para adorar. A igreja está no mundo para comungar. A igreja está no mundo para servir. A igreja está também no mundo para proclamar o Evangelho. E a igreja está para ensinar as boas novas do reino. Nesta noite, o sermão traz como título: o dia em que Jesus veio à igreja. O dia em que Jesus veio à igreja. No começo do século passado, no século XX, um certo pastor, muito zeloso, dedicado pelo seu ministério pastoral, ele estava preparando o sermão de domingo de manhã. Enquanto ele estava preparando o sermão, aquela noite não tinha sido uma noite muito boa para descansar, ele acabou adormecendo. E ele havia escolhido esse texto, Mateus 21. E ele sonhou. E no seu sonho ele estava no domingo de manhã pregando para a sua igreja. Então, enquanto preparava o sermão ali, adormeceu e sonhou que estava pregando aquele sermão. E no seu sonho, ele estava lá falando e as pessoas ali ouvindo. Mas quando ele começa o sermão, uma pessoa diferente da sua comunidade entra pelo corredor principal da igreja e senta-se ao lado de um presbítero. Sentou ali e ele continuou a pregar seu sermão, mas percebeu que aquele homem era de fato um homem diferente. Ficou um pouco incomodado, mas continuou pregando seu sermão. E ele percebeu que de tempo em tempo aquele homem conversava com o presbítero. Fazia algumas perguntas e o presbítero respondia as perguntas feitas. Ele continuou pregando o seu sermão. Quando terminou de pregar, então, ele agradeceu a todos na audiência. E como costume daquela igreja, ele saiu pelo corredor principal, ficou lá na porta para cumprimentar as pessoas. E ele estava lá ansioso, esperando as pessoas saírem da igreja. E ele estava esperando o visitante, queria conhecer o visitante. Quem é este homem? Enquanto ele estava ali cumprimentando, o presbítero não saía da igreja, e ele ficou inquieto, até que de repente o presbítero sai.
Mas o presbítero sai sozinho. O visitante não estava com ele. E aí então cumprimenta o presbítero e diz: escuta, enquanto eu estava pregando, um homem entrou e sentou-se do seu lado, e vocês conversaram. Quem era ele? O presbítero: pastor, era Jesus. E ele: Jesus? É. Tá, Jesus veio visitar a igreja. Sentou do seu lado, conversou com você. O que vocês conversaram? Falou: olha, pastor, quando ele chegou, ele ficou observando, olhando. E aí ele olhou para mim e falou assim: quem são esse pessoal aí do coral? Aí eu fiquei meio constrangido, o presbítero falou, eu falei para ele: é tudo contratado. Tem um pessoal na cidade aí que eles cantam muito bem, a gente contrata eles para cantar. Ele falou: pois é, não conheci nenhum deles. Olhei, fiquei assim, não conheço ninguém dali. Estranho isso, né? Falei: é a prática comum. Depois de um certo tempo, Jesus olhou e viu que os bancos, eles tinham nomes, eram marcados nomes nos bancos, e os nomes eram famílias. Aí Jesus perguntou para o presbítero assim: por que tem os nomes das famílias nos bancos? Aí falou: sabe o que é, Jesus? É que a gente aluga os bancos da igreja. As famílias compram os bancos. Ah, tá, entendi. Depois de algum tempo, Jesus olha para ele e fala assim: por que o pastor está vestido daquele jeito? Aí eu falei para ele que você estava assim, vestido com aquela roupa clerical, aquele turbante com a cruz desenhada e tudo mais, é porque é uma coisa da convenção. Aí Jesus olhou para mim e falou: o que é convenção? Aí eu falei: Jesus, olha, vai ser difícil de explicar esse negócio. Vai levar um tempo, o senhor tem tempo, o senhor pode vir outra hora, eu explico para o senhor que esse negócio de convenção e tal. Aí Jesus falou para ele assim: eu estou achando muito estranho essas coisas, porque eu não deixei nada disso. Eu não ensinei nada disso. Aí o pastor acordou. Babou, a Bíblia estava cheia de baba dele e tal. Ele acordou subitamente. Oh, ainda bem que era um sonho. E aí então, no domingo de manhã, ele pregou este sermão que ele preparou. E quando ele estava pregando, ele disse: irmãos, enquanto eu preparava esse sermão, eu tive um sonho. E ele contou o sonho para a igreja. E essa mensagem impactou aquela comunidade. As pessoas ouviram as palavras do pastor. E o pastor disse: irmãos, eu realmente fiquei preocupado com isso. Estou preocupado com o fato de que os coristas nem mesmo convertidos são. Nós pagamos para eles cantarem louvores a Deus, mas eles não conhecem a Deus e Deus não conhece a eles. Estou preocupado em que nós alugamos os bancos da igreja e nós já não contamos mais com a boa vontade, com a doação generosa das pessoas. Pelo contrário, as pessoas estão pagando para receber da igreja algo, e isso se torna uma relação clientelista. E querido, se me permita, da próxima vez eu ouvir vestir igual vocês. Porque eu acho que não faz nenhum sentido vestir-me dessa maneira, simplesmente porque eu estou aqui falando em nome de Deus. Essas coisas incomodaram aquele pastor. E aí virou um livro. Eu li esse livro em 1980 e quase nada. O livro traz por título: O Dia em que Jesus Veio à Igreja. E sabe qual é o maior medo que eu tenho? O maior medo que eu tenho é, de repente, um dia acordar cedo e aí então olhar no celular e ter uma mensagem no grupo do Conselho Espiritual. E a mensagem é assim: Jesus entrou no grupo. Vai dar uma gelada na espinha. E aí então, imediatamente uma mensagem: gostaria de visitar a minha igreja domingo. E aí a próxima: José Luiz saiu do grupo, André saiu do grupo. Todo mundo saindo do grupo e me deixando sozinho. Não vai acontecer não, né? Você fica, né, Beni? Você fica, Beni? Você permanecerá? Não deu muita confiança não, viu, Zé Luiz?
Todo mundo saindo do grupo e eu, então, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Eu temo que um dia Jesus venha a essa igreja. Eu creio que ele vem, mas imagina que ele venha então, como veio naquele dia para aquele pastor. E ele chegando aqui, eu me pergunto o que ele verá. Mas essa, queridos, não vai ser a pergunta que eu mais vou temer. A pergunta que eu mais vou temer é o que ele não verá. Eu gostaria que você pensasse, se Jesus viesse hoje aqui, o que ele veria? Se Jesus viesse hoje aqui, o que ele não veria? Agora olhe para o texto que nós lemos. E vamos tentar responder essas perguntas. Jesus um dia veio a Jerusalém, ao templo dedicado a ele. Salomão construiu um templo e disse: Deus, eu dedico este templo a ti. E os profetas disseram que um dia o Senhor viria. Esse dia chegou. Jesus veio à igreja. Jesus veio ao seu templo. E quando Jesus chegou ao seu templo, o que ele viu? Ele viu o que não queria ver. Quando ele chegou no templo em Jerusalém, ele viu pessoas sendo exploradas e pessoas explorando outras pessoas. A primeira coisa que Jesus viu foi uma relação injusta, uma relação imprópria, inadequada para o caráter de Deus, para o caráter do povo de Deus. Ele encontrou pessoas explorando pessoas. Ele encontrou pessoas sendo exploradas por outras pessoas. Ele viu os cambistas. Os cambistas eram pessoas que ficavam no pátio do templo, ocupando aquele espaço, trocando moedas, porque haviam diversas moedas em circulação, e eles trocavam as moedas. Mas o trocar a moeda não era a grande questão. A grande questão era a usura por trás da troca da moeda. Era o câmbio. Era a perda que cada um tinha. Era como se você fosse num lugar onde a moeda era o dólar. E você chegasse lá com o seu real, e você tivesse 50 reais, e o dólar, digamos, estivesse valendo 3 reais. E aí então você diz: olha, eu tenho 50 reais, e a pessoa dissesse para você assim: olha, a variação que tem aí, a gente está vendendo a 4. Mas não é 3 oficial, mas aqui é 4. E aí você pagasse por $1, 4 reais. E tinha gente lucrando com isso. Os poderosos do templo se valiam deste comércio, dessa exploração, dessa situação de pessoas em necessidade para poder ter um recurso, para comprar algo, para fazer o sacrifício. E esses cambistas estavam extorquindo, estavam levando dinheiro por fora e estavam enriquecendo um sistema de exploração liderado pelo sumo sacerdote. Aí você começa a entender porque eles queriam matar Jesus. Porque Jesus desmascarou o mercado que havia no templo. Mas aí olhamos para a situação da igreja brasileira, que nós vemos hoje. O evangelho está sendo mercadejado, vendido. De graça recebeste, de graça dai, não faz mínimo sentido. Para que você possa ter direito, acesso aos benefícios de Deus, você tem que literalmente doar tudo o que você tem. Colocar tudo na fogueira santa, coisa semelhante. Fazer ofertas de amor, que na verdade são ofertas de sacrifício, às vezes tirando aquele último dinheirinho que você teria para a manutenção da sua vida, entregando para pastores exploradores que estão vivendo de uma maneira totalmente diferente dos membros. Os membros vivendo lá do contadinho, do dinheirinho que conta para terminar o final do mês
enquanto os pastores estão lidando com muito dinheiro, comendo em restaurantes caros, fazendo viagens em jatinhos próprios, enquanto as pessoas estão sendo exploradas. É isso que Jesus tem encontrado em muitas igrejas. O texto diz: expulsou os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Salomão tinha a intenção de que aquela casa fosse uma casa onde as pessoas fossem levar suas orações a Deus. Mas não havia espaço para oração. Os pombos ocupavam o lugar das pessoas. A outra coisa que Jesus viu é que aquelas pessoas que estavam marginalizadas na sociedade, elas também estavam marginalizadas no templo. Elas eram colocadas à margem. Elas não tinham acesso ao templo. O templo era para ser uma casa de misericórdia. Uma casa onde as pessoas fossem levar a Deus suas dores, levar a Deus suas necessidades. Mas essas pessoas eram mantidas afastadas. Eles estavam afastados do lugar que era destinado a eles. Cegos, mancos, também as crianças. O que hoje vemos às vezes nas igrejas, lamentavelmente, é que se preserva ou quer te dar uma ideia de um status quo elevado, de maneira que a gente precisa fazer uma verdadeira limpeza, para que a imagem da igreja não fique vista como uma igreja de pessoas mancas, cegas, aleijadas. Então nós queremos o pessoal todo bonitinho, cheirosinho. Nós queremos as pessoas ajeitadinhas. Porque essas pessoas que não são assim dentro do padrão que a gente quer, são os mal acabados. Pois são essas pessoas para as quais Deus está olhando com um olhar de amor. Porque assim que Jesus limpou o ambiente, expulsou os exploradores, essas pessoas encontraram espaço para se aproximar dele. E a Bíblia diz que ele os curou. Que espaço as pessoas marginalizadas têm na nossa igreja? Que espaço as pessoas marginalizadas têm nas igrejas pelo Brasil afora? Que acesso elas têm? Como são tratadas? Marginalizadas? Já são marginalizadas pela sociedade, já são colocadas à parte. Quando chegam na igreja, se assim também são tratados, eles não veem diferença nenhuma entre a igreja e o mundo que os hostiliza. Em terceiro lugar, Jesus percebeu que as crianças haviam sido silenciadas. Sabe, queridos, igreja é família de Deus. Igreja tem que ter criança. Igreja que não tem criança, alguma coisa está errado. Uma vez alguma pessoa disse para mim assim: você quer saber quão próximo você está de Jesus? Veja como as crianças reagem a você. Porque as crianças amavam Jesus. Jesus lhes era receptivo. Como nós tratamos as crianças. Ah, essas crianças atrapalham. Ah, não dá pra gente ter o culto porque a criança fez isso, a criança fez aquilo, a criança chorou. A criança chora, gente. Deixa as crianças serem crianças. Porque quando nós éramos crianças, nós éramos assim. E se hoje eu estou aqui diante de vocês testemunhando o Evangelho, é porque um dia um homem acreditou, quando eu era criança, que um dia eu poderia ser alguém para o reino de Deus. E este homem fez tudo para ter crianças na igreja. A igreja tinha 600 membros, mais ou menos. Escola dominical com 400 pessoas. Uma igreja batista muito bem sucedida.
Um dia a pessoa foi lá e leu o relatório, 400 adultos presentes, 93 crianças. Ele foi lá na frente e falou: queridos, eu estou triste porque não temos 100 crianças. Eu queria ter mais que 100 crianças nesse culto. Porque a igreja que não tem crianças está pedindo para deixar de existir. As igrejas na Europa fecharam suas portas porque elas não perceberam que as crianças são herdeiros do reino de Deus. Temos que pregar o evangelho às crianças. O pregador, o missionário que foi para a África, estou tentando agora lembrar exatamente o nome dele. Ele foi um missionário na África durante toda a sua vida. E já estando um pouco velho, ele voltou para Londres e encontrou seu filho, David Livingstone. David Livingstone encontrou seu filho na Inglaterra. E o seu filho assumiu o pastorado de uma igreja e ele foi lá pregar na ordenação desse seu filho, na posse de seu filho. E então seu filho disse: pai, que conselho você me dá? Ele disse: prega o evangelho às crianças, talvez os adultos entendam. Prega o evangelho às crianças, talvez os adultos entendam. O evangelho tem que objetivar as crianças. Crianças precisam ouvir o evangelho. Eu quero que essa igreja esteja cheia de crianças. E correr para lá, correr para cá, não importa. Importa que eles estejam aqui. É preferível barulho, criança, movimento, do que nenhuma criança e nenhum futuro para esta igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que expulsou os cambistas, depois que ele curou os enfermos, os coxos, os mancos, os cegos, as crianças começaram a cantar: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Que coisa maravilhosa, né? Que bom quando a gente consegue levar a igreja a deixar de ser uma relação de exploração. Quando a igreja tem espaço para o agir de Deus, curador, sarador, as crianças louvam. As crianças são as primeiras que são afetadas pela presença de Deus na igreja de Deus. E elas começam a louvar. E elas estão chamando Jesus de o filho de Davi. Isso causou uma indignação. Porque os exploradores apareceram. Os verdadeiros bandidos. Porque aqueles cambistas eram meros atravessadores. Mas os verdadeiros ladrões eram os líderes religiosos. Eram eles que recebiam. Eles eram o final da linha. Tudo chegava no bolso deles. E aí Jesus foi contra esse sistema mercadológico. Esse cara indignado, chegaram para Jesus: não está ouvindo o que essas crianças estão cantando? Jesus falou: claro, estou ouvindo perfeitamente e estou aprovando, porque lá no Salmo diz, da boca das crianças, Salmo 8, daqueles que ainda mamam, suscitaste perfeito louvor. Eles não tinham como responder, porque estava diante deles ali o cumprimento desta profecia. O que Jesus viu: pessoas explorando pessoas. Os marginalizados, marginalizados. As crianças, excluídas. Agora tem duas coisas que Deus não ouviu, que Jesus não ouviu quando foi ao templo. A primeira foi oração. Jesus não ouviu ninguém orando. Queridos, reunião de oração na igreja é uma das coisas mais complexas, difícil de se lidar. Aí eu tiro o meu chapéu para John Wesley. Ele falou: por que concentrar a oração num só lugar se nós podemos orar em diversos lugares? Ele criou em Londres grupos de oração. Grupos de pessoas que se reuniam especificamente para orar. Orar. Invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor. Se nas igrejas anglicanas não havia espaço para ter um momento de oração, mas havia tão somente um ritual previamente estabelecido, que vinha lá do bispo e cada um deles tinha que seguir a risca. John Wesley disse: a gente não pode orar aqui, nós vamos orar nas casas.
A igreja tem que orar. O pastor tem que orar, os presbíteros têm que orar. A minha casa será chamada casa de oração. Este momento que temos de intercessão aqui, eu quero até que aumente, viu? Eu quero que mais pessoas intercedam. Gostaria mesmo que enquanto os presbíteros estão impondo as mãos aqui, você também tivesse a liberdade de continuar orando, de impor as mãos sobre as pessoas também, de se envolver nesta oração, de orar junto com eles. Não ficarem como espectadores, parados, olhando para o templo, caçando mosca na igreja. Ora também. Você viu aqui o irmão Paulo, ora por ele, Senhor, eu não sei porque o irmão Paulo está lá, mas abençoa aquela vida. Você viu o outro irmão ali, Senhor, abençoa aquele irmão também, eu não sei o que ele está passando, mas tu sabes, tu conheces. Ora, igreja, ora, ora. Esta casa é casa de oração. E a outra coisa que Jesus não viu e não ouviu foi louvor. Quantas vezes nos Salmos o salmista dizia assim: quando eu ia à tua casa cantando alegres louvores com a multidão. Casa do Pai é casa de oração, casa do Pai é casa de louvor. É casa para abrir a boca, cantar, louvar, exaltar aquele que é digno disto. As crianças entenderam, os adultos não estavam percebendo. Estavam preocupados com o ritual, com o sacrifício, com a troca do dinheiro, com oferecer isso ou aquilo. Jesus queria ouvir orações, Jesus queria ouvir louvores. Mas Jesus, ele visitou 7 igrejas. E o relatório está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós temos um relatório da visita que Jesus fez às igrejas da Ásia. Ele visitou 7 igrejas. E eu vou fazer por alto, não precisa você ler o texto, mas eu vou fazer um breve relatório do relatório de Jesus sobre as 7 igrejas. Depois de ter visitado cada igreja, ele mandou João dizendo: João, escreve uma cartinha para cada pastor daquelas igrejas. Diz para eles o que eu vi, diz para eles também o que eu não vi. Quando Jesus esteve em Éfeso, Tiatira e em Filadélfia, ele diz assim: eu vi as tuas obras. Jesus viu uma igreja atuante. Jesus viu uma igreja que arregaçava as mangas, que não estava parada, que não estava esperando as coisas acontecerem, mas ele viu uma igreja que fazia acontecer. Igreja atuante na sua sociedade. Ele diz: eu vi suas obras. Quando Jesus esteve na igreja de Pérgamo e Filadélfia, ele disse assim: eu vi a fidelidade de vocês. Eu vi que vocês são fiéis. Nem todos, evidentemente. Mas vocês demonstram fidelidade a mim. Coisas boas. Jesus também viu, quando esteve na igreja de Pérgamo, uma certa frouxidão doutrinal. Os moradores de Pérgamo, que faziam parte da comunidade cristã, estavam fazendo algumas concessões doutrinárias. E Jesus denuncia isso, dizendo: olha, tem uns lá que estão aderindo à doutrina tal, estão seguindo o caminho desse, andando pelo caminho de Balaão e assim por diante. Quando ele esteve na igreja de Éfeso e também na igreja de Tiatira, ele disse assim: eu vi que vocês são perseverantes. Mesmo em meio às dificuldades, vocês perseveram em seguir o evangelho. Há em vocês determinação em permanecer fiel à mensagem que vocês receberam. Jesus elogia essas igrejas. Em Efésios e também em Filadélfia, ele disse assim: eu vi quanto vocês são zelosos. Vocês colocaram à prova
aqueles que se diziam cristãos e não eram. Vocês têm sido zelosos com as coisas que vocês precisam manter para continuarem sendo igreja de Cristo. Jesus viu estas coisas: obras, zelo, perseverança. Jesus viu fidelidade. Jesus viu certa frouxidão doutrinal. Mas ele também viu uma certa frouxidão moral quando esteve na igreja de Esmirna, na igreja de Tiatira e também na igreja de Sardes. Este é um assunto muito sério. Porque às vezes a frouxidão moral, ela é consequência de uma frouxidão doutrinal. A gente começa a fazer concessões doutrinais. E vamos fazendo concessões doutrinais. Daqui um pouquinho entra a frouxidão moral. Tempos atrás, um pregador americano muito bem sucedido, chamado Robert Schuller, ele vendeu muitos livros, era um excelente orador, e ele construiu uma igreja na cidade de Dallas, chamada Igreja de Cristal. É um monumento arquitetônico impressionante. Robert Schuller, então, ele começou a pender para um evangelho liberal. Uma das determinações na sua igreja é: não fale coisas que soem agressivo aos ouvidos do homem moderno. Então ele mandou abolir sangue, cruz, sofrimento. E aí o evangelho que ele passou a pregar era um evangelho caricaturado. Era uma mudança radical no evangelho para agradar os ouvidos sensíveis do homem do século 21. Essa igreja ainda existe, é uma igreja magnífica, imensa. Mas tem o nome de igreja, mas já há muito tempo não prega mais o evangelho. E consequentemente as inovações culturais, as inovações comportamentais entram nessas igrejas. E a igreja começa a fazer concessão numa doutrina aqui, uma doutrina ali, outra doutrina lá. Daqui uns dias essa igreja e o mundo não tem diferença nenhuma. As pessoas lá fora e as pessoas aqui dentro fazem a mesma coisa. Pensam do mesmo jeito. Jesus viu frouxidão moral em Esmirna, Tiatira e Sardes. Jesus viu apatia e presunção quando visitou a igreja de Laodiceia. Ele viu na igreja uma apatia espiritual e ao mesmo tempo um orgulho, porque a igreja de Laodiceia dizia assim: ó, eu sou rica, não tenho necessidade alguma, eu estou bem. Parece nossas igrejas. Às vezes vivemos uma situação em que parece que não precisamos mais de Deus. Por que orar? Para que pedir a Deus que intervenha em nossa saúde se nós temos o melhor plano médico? Por que pedir a Deus qualquer coisa se nós já estamos supridos abundantemente? Rico estou, de nada tenho falta. Era o mote desta igreja. Mas Jesus tinha uma visão bem diferente. O relatório de Jesus denunciava presunção e apatia. Isso é o que Jesus viu. Ele viu algumas coisas boas, como eu disse: obras, fidelidade, perseverança, zelo. Mas ele viu também algumas coisas ruins: frouxidão doutrinal, frouxidão moral, apatia e presunção espiritual. Coisas que Jesus viu nas visitinhas que ele fez às 7 igrejas da Ásia. Mas essas não são as coisas que mais me preocupam. O que mais me preocupa é o que Jesus não viu. Porque as coisas que ele viu são coisas que dá para resolver.
mais facilmente. Dá para reunir o conselho espiritual e dizer, ó, Jesus mandou um relatório lá no grupo que só eu fiquei, lembra? Ele falou assim, eu estive lá e eu vi isso, isso, isso e isso. Eu tenho certeza que as coisas que ele vir, a gente pode perfeitamente conversar no grupo. Vai dar trabalho, viu? Mas dá para conversar. Agora, as coisas que ele não viu, essas eu realmente tenho preocupação, porque geralmente essas não se resolve a curto prazo, não se resolve sem medidas drásticas que tenhamos que tomar como igreja, para que da próxima vez que ele nos visitar, ele veja. Quando Jesus visitou a igreja de Éfeso, ele chegou lá, não sei se vocês já viram um meme do John Travolta, que ele fica assim. Jesus chegou na igreja de Éfeso, cadê o primeiro amor? Ué? Estava aqui. Jesus não viu o primeiro amor. Jesus não viu aquela paixão de cristão recém-nascido. Eu me lembro uma vez de um rapaz que ele tinha uma vida torta. E aí ele teve um contato com Deus, ele recebeu Jesus Cristo. Aí ele disse para nós, no testemunho dele, falou assim, olha, um dia eu estava tão feliz, que eu olhei para a parede e comecei a falar com ela. Falei, amém, né? Cada um do seu jeito, né? Aí eu falava para a parede assim, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, porque não tinha para quem falar, eu falava para a parede. Caso à parte. Quando a gente recebe Jesus, a gente está cheio do amor de Jesus. E a gente quer falar do amor de Jesus para todo mundo. E alguém abre a Bíblia e vai ler, a gente já... Aleluia, Senhor, fala comigo. O louvor começa, o rapaz dá o primeiro tom, ele... Glória a Deus, aleluia. Mas aí com o passar do tempo, a gente vai ficando meio calejado, a gente vai pegar um jeito de ser crente. E a gente acha que se torna mais sofisticado, que a gente fica muito mais tal, elevado, e a gente já não gosta das coisas simples, a gente começa a ficar complexo demais, o primeiro amor vai embora. Um dia eu tive o privilégio de ser o motorista do Russell Shedd. Por 1h30, eu dirigi um carro com ele. Eu precisava levá-lo de Autônia a Cianorte, ele ia pregar em Cianorte. O pastor chegou para mim e falou assim, você é o único disponível, pode levá-lo? Eu falei, opa, é para já. E dirigindo eu conversei com ele, um homem conhecedor das Escrituras, o doutor Bíblia, um homem muito simples, um homem cheio de amor de Deus, partiu para a glória recentemente. Eu percebi o primeiro amor naquele homem que tantas pessoas têm como uma das maiores autoridades intelectuais, pastorais do Brasil. Cheio do amor, do primeiro amor. Ele dizia assim, Marcos, sempre que eu venho neste lugar, eu tenho grande saudade dos meus queridos irmãos. Como está o Jorge? Eu falei, está bem, graças a Deus. Olha como era bom estar com ele, tomando café da tarde, falando das coisas que Deus fez em nossa vida. Simples, coisas simples, sem sofisticações. Um homem que sabia grego, hebraico, um homem que conhecia a Bíblia de um lado ou de outro. Um homem que tem Bíblia chamada Bíblia Russell Shedd, Bíblia do Shedd. Não abandonou o primeiro amor. Se o evangelho ainda não traz lágrimas aos seus olhos, se a perdição daqueles que não conhecem Jesus não comove o seu coração, arrepende-te. É esse o conselho que ele deu para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso, arrepende-te. Volta atrás. Volta ao primeiro amor.
Volta a se emocionar comigo. Volta a ter o seu coração acelerado quando ouvir a minha voz. Volta a cantar como criança, como as crianças cantavam Hosana ao filho de Davi. Volta a ser quem você era quando eu te conheci. Jesus não viu o primeiro amor. Quando ele esteve em Pérgamo, ele não viu compromisso com o Evangelho. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos. Vivemos um momento histórico onde existe um avalanche que vem para as igrejas na tentativa de fazer com que as igrejas se tornem adeptas das inovações que vêm de outros países e vem para cá e com forte apelo, às vezes até emocional, espetaculosos, mas que fazem com que nós negligenciamos a verdade, a palavra de Deus, que nos afasta dos princípios que estão nas Escrituras. E nós começamos a andar nas ondas, a surfar nas inovações, e essas inovações vêm e vendem seus produtos, e as igrejas compram. E aí então, quando a igreja está na crista da onda, a inovação morreu, vem outra. E as igrejas vão indo de onda em onda, como criança levada por todo o vento de doutrina. Precisamos nos voltar para as Escrituras, nos voltar para a palavra de Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não ficarmos aí à procura qual é a grande novidade do mercado gospel americano. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar a nós, igreja brasileira, no dia de hoje. E com certeza está dizendo, volta para as Escrituras. Volta para a palavra. Em terceiro lugar, Jesus não viu obras perfeitas. Na igreja de Sardes, ele disse assim, eu vejo que suas obras são imperfeitas. O que seriam obras imperfeitas? Às vezes nós encontramos a igreja envolvida em tantas coisas. E às vezes eu vejo que a igreja está como Marta, fazendo um monte de coisa. Mas às vezes nós chegamos e perguntamos, por que a igreja faz o que faz? Por que está envolvida com isso, aquilo outro? Que resultado consistente para o reino de Deus as atividades das igrejas estão realmente produzindo? Uma coisa é fazer um monte de coisa, outra coisa é produzir coisas que realmente tenham a ver com a vocação da igreja. Eu vejo muitas igrejas envolvidas em tantas coisas, menos naquilo que realmente interessa ao reino de Deus. A igreja participa disso, participa daquilo outro, a agenda dos irmãos está super, mega, hiper lotada, existe atividade para todos os dias da semana, envolve isso, envolve aquilo, às vezes a família fica negligenciada, por causa da ideia mirabolante de um pastor que achou que a igreja deveria fazer isso, aquilo outro. A pergunta é, realmente a igreja deveria fazer o que está fazendo? É muita atividade e pouca produção. Às vezes é para manter os irmãos ativos. Como se nós fôssemos chamados aqui para fazer máquinas ou engrenagens estarem constantemente em movimento. E às vezes pessoas hiperativas na igreja, muito atuantes na igreja, estão se escondendo na igreja porque têm uma vida na família que é um inferno. Porque não estão vivendo bem com a esposa. Porque não suportam os filhos também não suportam eles. E eles estão escondidos na igreja, fazendo reunião disso, reunião daquilo, atividade disso, atividade daquilo, embrenhados, enxafurdados em atividades da igreja. É mero ativismo, são as obras imperfeitas. Obras que não produzem um resultado esperado, que não produz conversão de pessoas, que não produz edificação espiritual, que não produz glória ao nome de Deus. Quantas igrejas cujas obras são imperfeitas?
como as de Sardes. E Jesus não viu obras perfeitas em Sardes. E ele diz: eu vejo que suas obras são imperfeitas. Mas Jesus não viu algumas coisas críticas na igreja em Laodiceia. Eu creio que o relatório de Laodiceia foi o dossiê mais crítico dessas visitas. Um dia John Wesley foi ouvir um pregador. E John Wesley, depois de ouvir esse pregador, visitá-lo em sua igreja, ele deixou uma carta para este pregador. Ele disse assim: querido, amado, depois de 10 anos da última visita, eu percebo que você não evoluiu nada. Você não lê. Seu sermão é tão medíocre como era há 10 anos atrás. Eu não encontrei na sua palavra, na sua pregação, fervor, empenho. Eu vi que você falava sem se importar com o que estava falando. Eu percebi que você se deixava levar por piadinhas, chocarriches, coisas impróprias para um pregador do evangelho. Seu linguajar não é um linguajar adequado. Eu quero te aconselhar: pare de ler as literaturas ruins que você tem lido. Leia bons livros. Mas acima de tudo, leia as Escrituras. Assim você poderá se alimentar e também alimentará o seu rebanho. Eu peguei essa carta, coloquei na porta da biblioteca do seminário. Os seminaristas fizeram um auê com essa carta. Disseram: esta é uma maior indireta que nós poderíamos ouvir. Porque se você está pastoreando, você precisa ler. Você precisa se atualizar. Mas você tem que manter o seu fervor. Na carta a Laodiceia ele disse assim: eu percebi que vocês não são frios, mas também não são quentes. Vocês são essa coisa insossa, morna, sem graça, apática. Defina. Ou sejam frios, ou sejam quentes, não sejam mornos. Mas não é, vai deslanchar, mas não, uma igreja que... Jesus não viu fervor nessa igreja. Ele não viu vida. Ele não viu as pessoas colocando o coração naquilo que estão falando, naquilo que estão cantando. Um dia eu ia pregar, cheguei mais cedo. E aí então eu fiquei ouvindo o pessoal do louvor lá. Aí veio um rapazinho todo empolgado. Eu não sou muito simpático às vezes, eu sei. A chatice faz parte do meu perfil. E aquele rapaz chegou e falou para mim assim: o senhor tem alguma sugestão, pastor? Eu falei: cante uma música que exalta Jesus. Porque faz hora que vocês estão cantando umas músicas que não exalta Jesus de jeito nenhum, né? Diz: vamos dar uma olhada. O cara me pediu sugestão na hora do ensaio, filho, já deveria ter visto isso bem antes. Aí ele falou: mas o senhor tem mais uma sugestão? Eu falei: por favor, não canta aquela mentirosa. Aí, qual a mentirosa, pastor? Aquela que você vai subir no monte e o sacrifício será você. Ah, tá. Acho que estava na lista, ele ticou. A música diz assim: eu subirei ao monte e o sacrifício serei eu. Para tudo. Você canta uma música dessa, aí chega lá o missionário e fala assim: vamos entregar a Bíblia lá na China? Você fala: 10 anos de cadeia se você for pego. Mas você não falou que o sacrifício era você? É incoerente, não é? A outra lá eles cantavam assim: eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu falei: para com essa besteira. Porque vocês vão lá na frente, vocês ficam se aparecendo o tempo todo. E depois vem cantar dizendo: eu não quero ser reconhecido por ninguém, eu vou entrar na nuvem. Que nuvem é essa, querido? Para com isso. Isso é mentira. Você está cantando uma mentira e quer que Deus se convença da sua mentira.
Isso não é ser morno, é ficar tentando enganar Deus. Para com isso. Eles tiveram que mudar uma boa parte da cantoria deles. Acho que eu não fui nada simpático, não ajudei muito eles naquele dia. Mas a igreja precisa aprender a ser fervorosa. Igreja fervorosa não significa que quando alguém começa a orar, todo mundo ora junto. Não é isso. Paulo condena isso lá em Coríntios, inclusive se você quer saber. Igreja fervorosa é aquela em que quando um ora, todos oram juntos. Quando um louva, todos louvam juntos. Quando o pastor está pregando, a pessoa está acompanhando com vivacidade, não está viajando na internet, olhando as mensagens do Facebook e coisa parecida. É a igreja que está ligada, é a igreja que está atenta ao que Deus está falando. Não é morna, apática e indiferente. Faltou também humildade. Em Apocalipse 3, 17 e 18, essa igreja era uma igreja que ostentava riquezas. Há uma história antiga contada de que um bispo, depois que foi inaugurado a Catedral de São Pedro no Vaticano, ele então sonhou que estava ele lá e receberia a visita de Agostinho. Ele ficou feliz. Em seu sonho, então, ele ficou lá esperando Agostinho, devidamente paramentado. E Agostinho chegou com a sua simplicidade, foi recebido pelo bispo, e o bispo começou a mostrar: aqui está esses afrescos, olha essa pintura maravilhosa. E Agostinho olhando, vendo, aquilo magnífico. Aí Agostinho falou: e onde está a riqueza da igreja? Ele disse: Agostinho, eu estou há mais de hora te mostrando as riquezas da igreja. Ele falou: não, a riqueza da igreja são os pobres, são as crianças. Ele falou: o nosso conceito de riqueza é um pouco diferente do seu. A gente precisa adaptar a nossa linguagem. Mas aí então, na hora de sair, Agostinho agradece e diz: obrigado pelo passeio turístico. E aí então aquele bispo, percebendo que Agostinho estava desapontado, chegou para Agostinho e falou assim: olha, Agostinho, quando Pedro e João entraram lá na Porta Formosa, e eles viram aquele coxo, e o homem pediu dinheiro para ele, eles disseram assim: não temos dinheiro. Agora, nós não precisamos falar não temos dinheiro, nós podemos falar: a igreja tem dinheiro. Aí Agostinho disse: mas a minha dúvida é se a igreja pode dizer: levanta-te e anda. Porque às vezes, querido, o que acontece é exatamente isso. Na medida em que a igreja prospera nos aspectos financeiros, ela regride nos aspectos espirituais. Lamentavelmente, em muitos casos, é isso exatamente que se verifica. Porque às vezes nós começamos a confiar na riqueza, a confiar no que temos e deixamos de confiar em Deus. A igreja chinesa, paupérrima, mas está lá crescendo, vibrante. Veio um missionário que ele atua na ilha, não posso falar o nome dele, e ele trouxe uma pequena filmagem que foi trazida a ele de um cristão da China continental. Eles se reúnem num lugarzinho, um beco. Mas, querido, como é bom ver aqueles chinesinhos cantando, louvando, exaltando o Senhor sob risco de morte. Com vigor, com alegria. E às vezes nós aqui, com tanta liberdade, ficamos apáticos. O dirigente de louvor está aqui: queridos, vamos louvar o Senhor. Você está assim com aquela cara de poste. Parece que brigou com Deus e o mundo. Vamos nos livrar dessas coisas. Vamos deixar de presunção. Porque a última coisa que Jesus não viu na igreja de Laodiceia foi humildade. No capítulo 3, versículo 19, ele orienta a igreja a se arrepender.
Quando ele não viu o primeiro amor, ele disse para a igreja de Éfeso: arrepende-te, senão eu tiro o seu castiçal. Nós temos muitas igrejas orgulhosas. Eu tenho um amigo chamado Santareno, foi meu aluno. E o Valdir Stevernagel, acho que esse é o nome dele, o sobrenome em alemão. Ele chamou o Santareno e falou: Santareno, vamos visitar uma igreja lá no interior do Rio Grande do Sul, uma igreja luterana, uma igreja de gente branca. Ele é brancão. Só que o Santareno é um azulão, bem negro, angolano. E aí então o Santareno foi com ele. Quando o Santareno chegou, aquelas pessoas ficaram olhando. Parecia um ET de Varginha. Todo mundo olhando e tal. Aí então o Valdir chegou, colocou o Santareno no primeiro banco, assumiu a palavra e disse: queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem que realmente Deus pode falar a nós? Que Deus fala conosco hoje? Amém. Vocês acreditam que uma pessoa convertida, lavada pelo sangue de Jesus, pode ser um instrumento para falar à igreja hoje? A igreja, amém. Ele falou: Santareno, vem cá e prega no meu lugar. Santareno foi lá, assumiu a palavra, pregou. A igreja se arrependeu de sua postura racista. Eu prefiro 1000 vezes ouvir Santareno cheio do Espírito, a ouvir qualquer outro que seja da minha cor de pele, mas que não esteja também cheio do Espírito Santo. Quantas igrejas onde um negro não prega? Está assim no sul do Brasil. Quantas igrejas onde há muito orgulho, soberba, muita cantoria, pouco arrependimento. Milhares de pessoas pegavam seus aviões e iam para Toronto. Para uma igreja lá em Toronto, sabe fazer o quê? Rir. Exato, igreja do riso. Você chegava lá, o pastor fazia uma ministração e as pessoas ficavam horas e horas, caíam em riso, aquela histeria toda. Há muito riso e poucas lágrimas. A igreja está neste mundo não para rir, está para chorar os seus pecados, está para chorar por aqueles que estão perdidos sem Cristo e sem salvação. O que Jesus veria se ele viesse a visitar nossa igreja? Curve sua fronte. Pense nisso. O que Jesus não veria? Devo ficar preocupado? Ou posso dormir em paz? Se Jesus viesse hoje visitar-nos, qual seria o relatório que eu receberia lá no grupo do WhatsApp? O que ele diria? A Igreja Evangélica Livre em Valinhos escreve aquele que anda entre os 7 castiçais. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, cujos olhos passeiam por toda a terra. Eu vi. Porém, eu não vi. Aconselho-te, faça isso, que faça aquilo. E ao vencedor, eu darei a vida eterna. Senhor, por esta palavra te louvamos, por essa palavra te agradecemos, e diante dela também nos arrependemos. E tu sabes o que verias e o que não verias. Ajuda-nos a ser igreja, onde o Senhor encontre verdadeira alegria.
e pode visitar-nos a hora que o Senhor quiser. E pode dizer a nosso respeito o que o Senhor quiser dizer, porque somos tua igreja, comprada pelo teu sangue. Pertencemos a ti e estamos aqui por tua causa. Então visita-nos sempre, a hora em que tu achares por bem. Venha dizer a nós o que viste e o que não viste em nós, e aconselha-nos pelo teu bom Espírito. Em nome de Jesus. Amém.